Alô você, obrigado pela sua audiência, o podcast do Tony. Entrevista hoje uma pessoa diferente. Por que eu digo diferente? Porque você é minha amiga, você é meu amigo, que nos dá o prazer da audiência, tem visto os últimos episódios do podcast e nós entrevistando aqui políticos, lideranças políticas. Nós voltaremos à frente, até porque é um ano eleitoral, é um ano de eleições e vamos conversar, sim, com muitos políticos. Mas hoje nós temos aqui um homem ligado à cultura. Estamos com o Cris Peretti, que é professor e frasista, escritor, colega de mestrado. Então, pode falar bastante sobre os livros que escreveu, sobre o próximo livro que está chegando aí. Então, hoje o papo aqui é cultura. Mas você sabe que toda quarta-feira nós temos aqui no podcast do Tony uma entrevista com alguém que tem algo a dizer para os catarinenses. Cris Peretti, microfone aberto para as suas considerações iniciais. Boa tarde, Tony. É uma satisfação muito grande estar com você hoje aqui, aos seus ouvintes, às pessoas que acompanham o teu trabalho, que é louvável e que é de admiração. Somos conhecidos, amigos e estudamos juntos, fizemos mestrado e a vida nos proporciona a oportunidade de nos encontrarmos novamente. Então, estamos aqui para uma outra situação que também vem agregar tudo que a gente já vive e compartilha, que é levar cultura, conhecimento, coisas bacanas para as pessoas. Eu estou fazendo assim porque ele precisa falar um pouquinho mais perto do microfone, tá? Como aqui é gravado, mas dificilmente editamos, então a gente faz esse gesto para ele aqui. Cris, qual é a tua formação universitária? Vamos longe, então. Eu sou pedagogo, eu sou formado em filosofia, sociologia, educação física. Eu tenho 7 pós-graduações, eu tenho mestrado em educação e hoje eu curso segunda licenciatura em História. Você é caçadorense? Sou caçadorense com muito orgulho, amo essa cidade e procuro através dos meus livros levar o nome do nosso município e trazer a projeção que ele merece, né? Você, como caçadorense, ele falou aí das formações de ensino superior, as especializações, o mestrado, mas lá na infância, não sei se você chegou a frequentar a creche ou não, mas lá no primeiro e segundo ano, que escola você estudou? A primeira escola que eu estudei foi próximo do bairro onde eu moro, que é o Alto Bonito. Era uma creche chamada Tom e Jerry. Mas, segundo a minha mãe, né, e tal, ela fala que eu era, a princípio e tal, eu nem sabia, eu fiquei sabendo esses dias que ela falou que eu era superdotado, que eu aprendia a ler e escrever sozinho e, segundo ela, né, eu até fiquei impressionado, ela falou que com um ano e pouco eu já sabia ler e fazer essas coisas que você vai aprender lá no pré, com 5 anos, e entrando então ali nos primeiros anos, das 7 iniciais do primeiro ano, que é aprender, fazer o teu nome, ler alguma coisa, escrever. Então, me surpreendeu, mas a primeira escola foi uma escola municipal, que é Alto Bonito, que era Tom e Jerry. E no meu linguajar mais popular, o ginásio foi aonde? O ginásio ele foi no Irmão Léo, no Berg, no Irmão Léo. Então, assim, ó, ginásio no meu linguajar aqui, o linguajar antigo, é lá da 5ª à 8ª, que hoje é 5º ao 9º. Sim, né? Segundo grau, hoje conhecido como ensino médio. Então, gente, para surpresa de todos, não diminuindo nem desmerecendo, eu fiz o meu ensino médio no SEJA, na educação de jovens e adultos. Eu tive depressão dos 14 aos 24 anos de idade e eu fiquei recluso. Eu fiquei 9 anos com depressão, abandonei estudos, abandonei minha vida social. Parou de estudar? Parei de estudar, mas não parei de aprender, né? Em casa eu tinha muitos livros, eu tinha acesso a muitos livros, eu gostava muito de filosofia, de coisas místicas e tal, então eu lia muitas coisas. Tive o privilégio, além de trabalhar na biblioteca Vidal Ramos, na antiga Casa da Cultura, eu tinha acesso a pegar livros lá e tal. Só que os estudos, para mim, como eu já tinha uma idade então um pouco mais avançada, né, que não era mais um adolescente para estar cursando o ensino médio, eu fiz o ensino médio no SEJA, e desmistificando que o SEJA não tem um ensino bom. O conhecimento é você que busca. A instituição ali, ela existe. É você que vai escolher da forma que você vai usar ela, como tudo na vida.
Na realidade, minha gente, existem dezenas, centenas, milhares de pessoas que passaram pelo SEJA por diferentes motivos e que fizeram uma graduação e são sucesso dentro das suas profissões. Não há, assim, uma limitação. A limitação, no caso do Cris, foi que ele ficou doente por um período. E existem N motivos. Eu, na minha família, tive gente que foi fazer o SEJA porque no período que dava para estudar, teve que trabalhar para ajudar a sustentar a família. Sim, é o que mais Por exemplo, um dos motivos, mas existem N motivos. Sim. Bom, quando estávamos fazendo o mestrado, acho que você já trabalhava ali com a ideia de publicar livros. Sim. O primeiro livro foi quando? Esse ano ele é bastante importante para mim, porque fazem 10 anos do primeiro lançamento do meu primeiro livro. Então, esse ano, no próximo mês, eu vou lançar meu nono livro. Então, de 10 anos para cá, eu escrevi vários livros e lancei 8 agora no nono livro. Mas eu comecei a escrever livros, propriamente dito, no ano de 2008. Em 2008 eu escrevi meu primeiro livro, que eu não publiquei, que é A Busca por Nossos Valores, que te traz reflexão assim, sobre quais que são os valores que são pertinentes, louváveis, porque é um paradoxo. Você vive algo, você procura agir com excelência, fazer o teu melhor, e parece que aquilo não tem valor para a maioria das pessoas. Então, a busca por nossos valores. Será que eu estive buscando algo, então, que para mim parecia que era correto, não era? Te traz reflexões. Então, o primeiro livro eu escrevi porque eu sofri uma disparidade, uma perseguição política. Então, eu era um funcionário público que trabalhava em determinada instituição e eu fui, entre aspas, perseguido politicamente e deram um jeito de tirar do meu trabalho. E então, sem arrogância, mas só para falar, né, nua e cruamente, eu gostaria de mostrar para aquelas pessoas que me aferrolharam que eu tinha capacidade, sim, de fazer muitas coisas. Então, foi um tapa de luva para essas pessoas que me apregoaram, que me perseguiram, né, que depois de um tempo o universo se encarregou de nos colocar frente a frente. Essas pessoas vieram me dar os parabéns. Mas aquele parabéns, sabe que um certo asco, um certo povo te dá os parabéns, porque senão vai ficar feio para mim, vai entender que eu não te parabenizo porque eu tenho inveja e tal. Você sente as pessoas. Nós, trabalhando com as pessoas, a gente sente a bondade, a maldade e a malandragem, né, digamos assim, na palavra mais vulgar das pessoas. Você está me convidando, me provocando a contar uma pequena historinha em 30 segundos. Conheço uma pessoa que estudou direito, na 9ª fase decidiu fazer o exame da ordem, da OAB, passou na 1ª fase e se inscreveu, teoricamente, para o ramo mais difícil para fazer a segunda parte da prova, que é a prova prática. Sim. E um professor disse a ela que ela não passaria. Que estimula, né? Os professores são os maiores encarregados de estimular as pessoas. E ela foi aprovada, se não me falha a memória, uma das primeiras da turma a receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Só para exemplificar, para dizer que às vezes as pessoas querem nos prejudicar, mas na verdade nos dão um motivo para lutar ainda mais. Com certeza. Elas estão nos ensinando o que habitualmente a gente não aprenderia, porque quando tudo é fácil, quando tudo é cômodo, quando todo mundo está te elogiando, não precisa melhorar e tal. Está tudo certo? Sim. Mas a gente sente que há maldade, mas a gente é resiliente, persistente, paciente, e a gente é capaz de mostrar várias coisas de uma maneira diferente do que elas esperavam. Elas esperariam que você agisse ali com má educação, né? Tipo, que você se revoltasse. Não, mas você pode pegar essa energia e usar para fazer algo para te levar. O Perete e eu, nós somos de uma tribo. A tribo, como milhões de brasileiros, dos sem herança, que tem que buscar tudo. Sim. Bom, Cris, e depois, que temas que você foi abordando? São 21 livros, eu não sei se eu vou lembrar de todos, as pessoas me perguntam os personagens, eu não consigo lembrar de todos, porque são vários. Mas eu escrevi a Busca por Nossos Valores, que eu não publiquei. No ano de 2014,
eu cheguei a escrever 3 livros ao mesmo tempo. Ou eu publiquei esses primeiros 3 livros, mas em determinado tempo da minha vida eu escrevia 3 livros. Eu escrevia um de manhã, escrevia um de tarde e um de noite. Então, Vivendo para as Mulheres, é uma trilogia, um romance de autoajuda, né? E eu escrevi Por Amor e por Deus, que é o meu livro mais renomado. Digamos assim, eu publiquei ele em Lisboa, Portugal, me deu bastante visibilidade. E eu escrevi naquele tempo também... foram vários. Eu sei que eu escrevi 3 livros durante um ano, no mesmo período, cada horário do dia eu escrevia um. E escrevi Um Céu Sem Cor, escrevi Para Sempre Amor, escrevi Jesse de Meu Amor no Exterior, escrevi Por Que Te Quero Tanto. Se você me perguntar, eu teria que olhar, procurar uma lista, porque são vários. Na pandemia eu escrevi uns 2, 3. Para mim é fácil escrever um livro. O meu melhor livro que eu mais gosto é Um Céu Sem Cor. É um drama da Segunda Guerra Mundial. Ele tem 150 páginas, eu escrevi em 10 dias. Bom, como é que é você escrever um livro em 10 dias dando aula? Porque tem gente que até desmerece assim, a situação do professor. Eu, pelo contrário. Porque eu sei que o professor não é das 15 para as 8, às 11h30, 15 para meio-dia. Professor que se preze tem preparação de aula. Professor que se preze tem elaboração de prova. Professor que se preze tem correção de provas. Professor que se preze, depois da correção de provas, ainda faz um ajustamento, uma forma de melhorar o aprendizado, de firmar o aprendizado no aluno. Como é que é isso? Você dá aula tal e ainda escrever livro? Pois o que você falou é bastante pertinente, é a nossa realidade. Uma frase chega até a ser clichê, mas né, a gente já ouviu, muitas pessoas já ouviram falar: eu não consigo tal coisa, mas eu não tenho tempo. Durma uma hora menos. Faça algo que você costuma fazer a menos. Se você quer um resultado diferente, necessita de ações diferentes. O trabalho do professor, tem professor que fala: o meu compromisso aqui na escola chega às 5 da tarde, né? Digamos que trabalho de tarde, 5h15 da tarde, 10 da noite, meu compromisso acabou. Mas na verdade ele não acaba. Todo dia, para mim, todo dia é um dia de semana, tipo de segunda a sexta. Sábado e domingo eu estou envolvido com os meus inscritos, eu estou envolvido com o meu trabalho de professor. Eu estou principalmente buscando conhecimentos para agregar a minha prática em sala de aula, porque os alunos, a gente vivencia vários tipos de alunos, mas a gente vivencia a era de que os alunos, eles não necessariamente sabem o que eles precisam saber, não entendam mal. Mas eles sabem te fazer as perguntas para te colocar numa saia justa. Eles te testam. Então tem conhecimentos ali que você tem que estar preparado. Eles vão te perguntar, eles não vão saber responder uma pergunta de uma prova, mas eles vão saber te fazer perguntas de conhecimentos que é do nosso cotidiano, porque a internet vem fazer isso para todas as pessoas, é trazer o conhecimento em tempo real ali. Essas crianças, elas são muito inteligentes, desenvolvidas, elas assistem televisão, elas jogam, e o videogame, ele... É um mundo diferente do nosso passado, da nossa infância. Eu sempre vejo a educação, espero que eu consiga me expressar bem, mas eu sempre vejo a educação um passo à frente. A gente está caminhando sempre atrás da educação. O que eu tenho como conhecimento hoje, para mim, ele chegou agora. Eu formulei isso na minha cabeça agora. Só que ele já avançou, ele já se desenvolveu. Nós estamos um passo atrás da educação. Por mais que eu estude, que eu me atualize, o nosso tempo é uma outra geração e as novas gerações, elas andam lado a lado ali com o conhecimento, mas sempre um pouquinho para trás. Ela se transforma muito rapidamente. Esse meio de globalização e da internet, das mídias ali, das redes sociais, enfim, isso daí vem para nos trazer muito conhecimento, e por ser muito conhecimento a gente não consegue acessar tudo. Na verdade o que está acontecendo é a mesma coisa que essa evolução da informática, da eletrônica. Sim. Isso é um troço absurdo. Os jornalistas estão vivendo agora e não sabemos o que fazer ainda, nós aqui no interior, com a tal da inteligência artificial. Porque do ponto de vista meu, jornalista, e que já atuei na política, me perdoe os que pensam o contrário,
a inteligência artificial está servindo hoje para fake news. Uma forma de propagar notícia e nem sempre a notícia é verdadeira. Sim. Está acontecendo. Mas eu acho que nós vamos achar a maneira da inteligência artificial para o lado bom. Fazer importância para a informação, para o jornalismo. Cris, e o próximo livro? Quando é? Então, o lançamento do meu próximo livro, olha que bacana isso, que ao mesmo tempo comovente, enfim, é reflexivo. Esse meu nono livro, ele será lançado, ele é publicado pela editora Iluminari, que já publicou o último livro que eu lancei, Pai Nosso, Onde Está o Céu? É uma editora do Rio Grande do Sul. E esse livro era para ter sido lançado semana passada, dia 23 de maio. Eu estava com uma agenda programada ali com a Câmara Municipal, pretendo fazer lá o lançamento, reservada, porém, o Rio Grande do Sul foi atingido pela enchente ali que quase todo mundo sabe que aconteceu. Bagunçou tudo. Exatamente. E a editora e gráfica, elas são de Torres, Rio Grande do Sul, que não é um lugar que foi tão atingido, mas decretou estado de calamidade. E a editora sofreu danos e tal. E eu até pensei, comentei com algumas pessoas, então algumas pessoas falaram: pois é, olha que situação. A gente fica de mãos atadas, a gente conhece o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, dos nossos irmãos, e a gente tenta ajudar. Até algumas pessoas falaram: Cris, não seria interessante você deixar esse livro de lado? E, né, tipo, porque o pessoal está passando por dificuldade e tal. E eu entendo, assim, por alguns momentos eu pensei: vamos deixar esse projeto de lado. Tudo tem investimento de tempo, investimento financeiro, investimento de logística. Porém, algo mais valioso do que o próprio dinheiro é o nosso tempo. E foi um tempo que eu dispersei para realizar mais um dos meus projetos. Eu tenho certeza que eu publicando esse livro, eu vou estar contribuindo com o povo de Caçador, com o povo de Santa Catarina, com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eu vou estar passando uma mensagem de amor, esperança, superação. É um livro de romance, mas eu gosto muito de fazer reflexões. Eu abordo psicologia, eu abordo superação. O que o povo do Rio Grande do Sul está vivendo depois da tragédia que ainda na prática, olha, ela vem fazer jus. A minha vida, ela é, como você falou ali anteriormente, para nós nada é fácil, é um sacrifício conseguir as coisas. E nós falamos no começo ali que a gente está correndo atrás das coisas, mas que bom que a gente tem a oportunidade de correr. Muita gente queria e não tem condições, né? Mas a minha vida, os meus livros, eles são... eles têm uma relação assim extrínseca, metafísica, porque o que eu escrevo ali eu retrato a vida das pessoas, eu retrato a minha vida, ou vivências que nós já tivemos e que não parece que tenha tanta relevância, mas tem. E daí acontece essas coisas que vêm a calhar, que faz jus com a história. Então o que eu falo nos livros, ou nesse livro que a gente abordou agora, é de sofrimento, tragédia, mas também de superação, de motivação e tal. O povo do Rio Grande do Sul vai sair disso, vai se tornar mais forte, resiliente, como já são. E tenho certeza, eu falo para algumas pessoas, eu falo para mãe, a partir de agora, o Rio Grande do Sul tende a ser o estado do Brasil mais rico e valorizado do Brasil. Pode ter certeza que todo lugar, toda pessoa que passa por dificuldade, ela se enobrece, se engrandece no sentido que ela se purifica, se transforma, ela se torna melhor. Vem a calhar. Por que eu virei escritor? Eu vivi 9 anos de crises existenciais, depressão, transtorno de pânico. Tinha um propósito que naquele momento eu não entendia. E como eu falei, foi preciso uma disparidade a mais para despertar isso e para me elevar. Eu tenho certeza de que... Ele falou disparidade, mas na verdade foi preciso mais um obstáculo. Sim. As adversidades... Eu gosto de palavras bonitas. Eu sou apaixonado por livro, tanto que sou escritor, apaixonado por leitura. Eu li até dicionário, gente. Eu amo o conhecimento. Tive o privilégio de conviver com pessoas intelectuais. Você também. Várias pessoas no nosso decorrer da vida convivi com pessoas intelectuais. E eu considerava tão bonito as pessoas falarem de uma maneira
bonita, clássica, aveludada, né? A voz aveludada, as palavras doces, isso sempre me causou admiração. Então são palavras diferentes, mas que então eu digo para vocês, se não tem obstáculo, não tem salto, não tem pulo, não tem elevação, quando tudo é simples, cômodo e tal, a gente perde o foco, perde a motivação. Principalmente, né? Uma história bem rapidinha, né? Até eu fiz teatro há alguns anos e eu trabalhava com palestra também. E um amigo meu, companheiro de teatro, ele sempre falava que muitas vezes, para você sair do fundo do poço, você cai no fundo do poço, você pensa que está sozinho, você pensa, não vou conseguir, você tenta subir, você não consegue. Mas se você escutar uma voz, oi, ou você escutar uma voz diferente, com certeza você vai procurar um meio de sair ali, porque você pensa, putz, chegar no fundo do poço não foi o final, tem alguém aqui que eu desconheço com uma voz assustadora. Então, quando você chega no fim do poço, ou no final do túnel, vem uma força, vem uma motivação, vem algo que te alavanca, que te tira e te mostra que você tem bem mais capacidade do que aquilo que você imaginava ou desconhecia, ou do que as pessoas, os maldosos, tentavam omitir, e aquelas pessoas que sabiam que você tinha, às vezes, potencial. Exatamente. E as situações vêm para te testar, e te desafiar e te tornar uma pessoa melhor. Olha, minha amiga, meu amigo, o que o Cris falou aqui me lembra uma frase. Eu ouvi do Moacir Franco, aquele cantor famoso, mas eu tenho certeza que a frase não é dele. Essa questão das dificuldades, de fundo do poço, da dificuldade, dos obstáculos, de tanta coisa que colocam à nossa frente no dia a dia para nos parar. E se nós quisermos vencer, nós temos que transpor. Ele disse uma frase assim, quanto mais escura a noite, mais perto está o amanhecer. Com certeza. Resumindo, quanto mais difícil, mais perto está a tua conquista. Há um caminho a percorrer. Exatamente. Na verdade é isso. Indo para o livro, o título? Desistir jamais. Sigo em frente e não olho para trás. O título, ele vem para rimar, mas é claro que a gente olha para trás. Tem muita coisa que você não pode esquecer. Tem coisas do teu presente que só... o teu presente ele é proporcionado pelas coisas que ficaram para trás. Você pode olhar para o passado, mas não se agarrar a ele e tal. Lembrar das coisas boas, tentar esquecer as coisas ruins, as dificuldades, pegar os aprendizados para te alavancar, para te jogar para frente. Editora Iluminari. Editora Iluminari de Torres, Rio Grande do Sul. Ela, como eu falei anteriormente, ela já publicou um livro meu, que é um drama da Segunda Guerra Mundial, que eu amo muito. Meus títulos eles são polêmicos. Alguns deles, o último livro que eu lancei, Pai Nosso, onde está o céu? Ao contrário do Pai Nosso, que estás no céu, eu pego essas frases, essas máximas e tal, e eu procuro dar uma modificada nela para trazer reflexão. Eu sou alguém que estudou filosofia, estudou sociologia, e alguém questionador, tem que fazer jusas. Então eu trago esses títulos, essas coisas para te mostrar que é a verdade, ou a vida, ou enfim, não é só sim, não, Existe toda uma reflexão, não existe só a possibilidade, duas possibilidades, não é algo bipolar, bipartidário, enfim, tem outras palavras que poderia usar agora. Não existem só duas opções de coisas, existem várias. A gente que se acostumou com o sim ou com o não e esquece de se deparar e de refletir sobre as coisas. Eu diria que você não é um questionador. Eu diria que você é um provocador de reflexões. Obrigado pelo termo e tal. A gente é humilde e tal, né? Tipo, vem de uma família humilde, mas o bom é que quando você faz algo, as pessoas do bem, elas vão te ver com os olhos do amor, da fraternidade, da doçura, da admiração, né? A gente muitas vezes fala uma coisa e as pessoas entendem outra, pensam que você está sendo arrogante. Então, as palavras para
para falar de mim, eu vou procurar, né? Mas é claro que eu gosto de ser valorizado, gosto de ser admirado, e que bom que esse termo foi destinado a mim, porque eu procuro, através dos meus livros, das minhas ações, passar o melhor para as pessoas e tal. E nessa relação, aí eu vou aprendendo, vou convivendo, vou melhorando, e vou também vendo que não é só esses antagonismos e tal. Existe um mundo para a gente desvendar de coisas maravilhosas que a vida nos proporciona. Bom, quero aproveitar para agradecer o apoio no podcast do Tony, da Uniarp, que está conosco, do restaurante Carlin, a comida caseira feita pela família do Ézio Carlin para a sua família, você de caçadores de toda a região. E também Brenda Cailani, especialista em cílios. Quer agendar? Quer conversar com esse pessoal? Lá no agorascc.com.br está tudo lá explicadinho, telefone, e-mail, WhatsApp, tudo para falar com esse pessoal que nos dá apoio e que também nos dá o prazer da audiência. Cris, que dia é o lançamento do livro? Então, tomara que eu não esqueça de nada. A gente precisaria de uma semana para conversar, né? Nós temos nossos compromissos e tal, mas o lançamento do livro é dia 13 de junho, numa quinta-feira, a partir das 18h30, eu estarei na Câmara de Vereadores. O que é 13 de junho? 13 de junho é um dia depois do Dia dos Namorados. É o dia de Santo Antônio. Não lembrava, não. Então, Feriado em Lebon Regis. Que legal. Você é de Lebon Regis? Não. Eu, na verdade, 30 segundos. Eu sou um paranaense de Laranjeiras do Sul, que viveu em Quedas do Iguaçu. Nascido lá num lugar que hoje, a rigor, se chama Espigão Alto do Iguaçu. Morei em Cascavel, servi ao Exército Brasileiro, morei em Fraiburgo. Depois fui para Florianópolis. Aí retornei para Lebon Regis. Há 17 anos estou em Caçador. Tem gente que tem essa curiosidade. Hoje ainda uma mulher disse na farmácia para o meu filho, onde ele trabalha, que me conhece e tal e tal. Fico contente quando as pessoas lembram da gente, tomara que lembrem das coisas boas. Também é importante dizer, em 2002 eu publiquei um livro sobre o cerimonial e protocolo, que muita gente utilizou. Eu sou um razoável palestrante, ou então facilitador de cursos na área de cerimônia e protocolo, e principalmente na área de oratória. Depois eu lancei um livro chamado Ferramentas para o Sucesso, em que eu procuro trazer as coisas assim que são importantes para se ter sucesso. Eu não discuto a fé. A fé, para mim, ela é inabalável. Eu discuto ciência. Porque ciência, toda vez que se prova alguma contrária, ela passa a ser uma verdade. A oratória é dom. Não, dom é a palavra. A oratória é ciência, porque dá para aprender. E depois lancei um último, não é um livro, é um e-book, que é o livro digital, chamado Fale Bem, Você Também. E depois desse vem um outro ainda. Acredite, você também pode falar bem. Então, eu nessa área, mas mais na área da oratória, diferente da área que o Cris trabalha. Mas temos uma particularidade que é de ser escritor e de procurar transmitir o conhecimento, contemplar a maioria das pessoas, né? Todo conhecimento é válido e tal, cada um com o seu público, mas cada um oferecendo o seu melhor para que as pessoas se tornem melhores. Da minha concepção, o conhecimento que eu tenho não é para mim. É para as pessoas que me procuram e para as pessoas que me rodeiam. É para elas que eu estudo, é para elas que eu me dedico. O resto é história. Mas, Cris, nós dois, se nós continuarmos aqui contando história, o podcast fica com 2 horas. Sim. O microfone está aberto para você fazer as suas considerações finais, não sem antes dizer que depois, daqui a um tempinho, você volta aqui para o nosso podcast. Eu estou mudando de residência e também fazendo algumas alterações na nova residência, no estúdio do podcast. E depois nós vamos nos conversar de novo com o Cris Peretti para falar um pouco mais sobre o seu livro. Lá nós vamos ter uma ideia, vamos dizer assim, da aceitação do novo livro. Sim. Considerações finais. Gente, eu gosto de falar e tal, mas então 2 coisas que me fez refletir bem rápido.
você mencionou os teus patrocinadores, colaboradores, para nós é muito importante. O nosso trabalho é um desafio muito grande. Nada vem do céu, como para a maioria das pessoas, mas para nós as coisas são difíceis. E o nosso trabalho, ele é muito louvável. E sem os nossos colaboradores, patrocinadores, fica difícil realizar as coisas. Gente, as pessoas perguntam, é difícil escrever um livro? Gente, é difícil escrever um livro, mas mais difícil é publicar um livro. Se eu não amasse o que eu fizesse, eu já teria feito como muitos, eu já teria desistido. Então, colaborem, patrocinem, valorizem essas pessoas que o Tony falou para vocês, porque com certeza eles viram uma coisa muito bacana através do Tony e do trabalho dele, e as pessoas querem uma oportunidade, elas querem ser valorizadas. Todo mundo quer uma luz ao sol, o seu lugar ao sol. E outra coisa, bem rapidinho ali, você falou de política ali anteriormente, como professor de filosofia formado em sociologia e filosofia, esse ano é ano político, e percam esse estigma, essa coisa de dizer eu não gosto de política. Essa frase não é minha, mas ela é marcante na minha vida. As pessoas que não gostam de política têm a sua vida, o seu futuro determinado por aqueles que gostam de política. Se você não gostar, aquele que gosta ou não gosta vai definir tua vida. E você vai ficar só murmurando e dizendo que ele não presta. Mas você só lamentando. E então eu agradeço ao Tony, o Agora SC, uma satisfação muito grande estar aqui, venho assim mais vezes, eu vivo me oferecendo para conversar, eu adoro conversar e tal, e convidando a todos que prestigiem o lançamento, então no dia 13 de junho, a partir das 18h30, vão lá conhecer mais um pouco do meu trabalho, vão lá interagir, conversar e tal, eu espero proporcionar o meu melhor, e eu espero nesse andar, através das minhas ações, do dia do meu lançamento, da minha vida em si, eu propor algo de bacana para mim, para os caçadorenses e também para o pessoal do Rio Grande do Sul, que merece nosso carinho, nossa admiração, nossa valorização. Obrigado, Tony, obrigado, ouvintes e as pessoas que leem, que eu sei que não é só podcast, também é leitura, é um site e tal, Agora SC. Obrigado pela oportunidade, satisfação muito grande estar com você, meu amigo. Cris Peretti, obrigado por você ter vindo aqui. Se Deus quiser, no dia do lançamento do livro, estarei lá para fazer uma matéria contigo para o Agora SC. Agradeço mais uma vez. O Agora SC, você sabe, agorasc.com.br, sempre com material, com matérias, postagens interessantes para você que gosta de ficar bem informado. Aqui, podcast do Tony. Deixa eu explicar para você. O podcast do Tony é um canal de YouTube. Ele não é um site de notícias. Se você entrar lá pelo Agora SC, tem um bannerzinho do podcast do Tony, você clica lá ou você vai lá para o nosso canal. Ou então, direto no YouTube, você vai lá e escreve podcast do Tony, tudo junto, que ele vai te enviar lá para o nosso canal das entrevistas que são postadas, tá? Toda quarta uma entrevista nova para você. Você notou que nós estamos de blusa, eu até tossi durante a gravação, um pouquinho gripado. Quem é que não fica com essa variação maluca? E esse primeiro frio do inverno, ele é doído, gente, ele é doído. Tomara que venha o sol e que nos alimente um pouco mais com o calor, porque quem não gosta de inverno, eu sou como se parla italiano, eu sou um meso, gosto pelo não muito, falando em espanhol, e isso judia um pouco da gente. Ok? Um abraço para você, que nos dá o prazer da audiência. A próxima quarta, mais uma entrevista no podcast do Tony. Abraço! Até lá! Obrigado. Cris, sempre bem-vindo. Obrigado, agradeço pela oportunidade. Abraço.